Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Ô Manga, pra fechar esse ponto aí do jogo ainda, não sei, não olhei ontem se o Josino fez live ou não. Um abraço aí pro Josino, tá se recuperando aí, né, galera? Não sei se vocês estão sabendo, mas o Josino teve um acidentezinho ali na casa dele, mas tá tudo bem. O que você achou do jogo, Manga? No sentido assim, que o jogo foi ruim, a gente já comentou aqui, mas projetando já o River Plate, é bom chegar com essa carga de novo do time que não é favorito, porque na imprensa argentina, o Palmeiras não parece ser esse time que a gente tá falando não, cara. Passei para assistir algumas análises, né? E quase unânime, o Palmeiras é o favorito. Ou seja, eles enxergam tudo aquilo que a gente não vê. Eles falam que o Palmeiras é um time consistente, um time poderoso financeiramente, um time de um treinador multicampeão e vitorioso e que é favorito. É bom, ô Manga, chegar com esse cenário para cima do River Plate. Lembrando que esse ano tem o Libertadores, não é o Libertadores de América, né? É o Monumental de Nunes cheio que o Palmeiras vai ter que enfrentar para trazer um resultado bom para casa, mano. Não, eu não gosto. Eu não gosto de chegar desse jeito para um jogo grande. Pelo menos eu não me sinto confiante. E não por conta de, é o Palmeiras, vamos acreditar. Pô, isso é óbvio, pô. Todo mundo aqui é palmeirense, na hora que vai assistir o jogo, acredita. Mas eu não me sinto confiante chegando no jogo contra o River Plate com esse futebol que a gente tá jogando não, velho, pra ser bem sincero. E com relação a isso que você falou, da mídia sul-americana no geral, né, não só a Argentina, enxerga o Palmeiras dessa forma, que é a mesma visão que o Mourinho tem também, né? Porque quando você olha de fora, superficialmente, sem o contexto, é isso que parece mesmo. Palmeiras é um time financeiramente poderoso? É. 600 milhões em investimento, para mim, parece financeiramente poderoso. O Abel é um treinador multicampeão? É. Ganhou 10 títulos. Tudo bem que parou de ganhar, enfim, ganhou até 23, né? Mas é um treinador multicampeão. É um time que faz a melhor campanha da fase de grupos praticamente todo ano. Acho que tem um ano aí que o Palmeiras não fez. É. Então, por essa visão superficial, o Palmeiras é tudo isso. Agora, se os caras pararem para acompanhar meia dúzia de jogos do Palmeiras seguidos, os caras vão olhar e falar, peraí, cadê o dinheiro bem investido aqui? O Palmeiras pena para jogar o Brasileiro, o Palmeiras tem penado para jogar alguns jogos contra equipes mais fracas. Se os caras assistiram o jogo de ontem, por exemplo, independentemente da vontade ou da falta de vontade de estar classificado ou não estar classificado, a leitura seria diferente, não seria? Ou deveria ser, pelo menos, diferente. Falar, peraí, não é tudo isso também, não é esse bicho-papão todo. Agora, se você olhar superficialmente só os números, é a mesma análise do Mourinho. Mas eu não gosto não, Fernando. Não gosto de chegar com essa desconfiança, com esse futebol incerto. Sabe, de novo, vamos partir para superação, agora o Abel vai nos dar a resposta, e aí a gente sai vitorioso. Olha aí, vocês não acreditaram. Pô, isso é mó saco. Eu torço pro time, eu quero que ganhe, mas eu gostaria de estar confiante, de acreditar que o futebol que a gente vai desempenhar contra o River Plate é um futebol legal, velho. Pô, eu assisti Flamengo e Internacional, e pra te passar, mas eu assisti Flamengo e Internacional, até mandei mensagem pra você. Eu não tava assistindo jogos do Flamengo, esse eu peguei pra assistir. Cara, e que droga que eu assisti esse jogo. Porque o Flamengo jogou muita bola. Não assim de amasso, mas foi um controle do jogo que foi bizarro. O meio de campo do Flamengo, e para responder até entrar na seara que vocês estavam falando do dirigente do Internacional que falou a respeito do investimento, pô, os caras para mim que dominaram o jogo, Gonzalo Plata, Jorginho e Saul, Jorginho e Saul de graça, Gonzalo Plata 3 milhões de euros, 3 milhões e 600 de euros. Para mim foram os caras que tiveram destaque nesse jogo, principalmente os dois volantes, dominaram o jogo. O Jorginho não deixou o Alan Patrick jogar e o Saul jogou muita bola e foram de graça, tipo assim, paga o salário e paga as luvas. Então, cara, eu esperava esse tipo de coisa do Palmeiras, de verdade, velho. Eu sei que o Flamengo vacila pra caramba também, perde jogo pra caramba, ramela várias vezes, né? E às vezes acaba sendo eliminado, como foi pro Atlético Mineiro. Todo mundo, olha aí, ó, o Flamengo foi eliminado também. Pô, mas é sempre uma Eu vou resumir. Quando o Palmeiras joga bem,
é uma surpresa pro palmeirense. Caramba, você viu como o Palmeiras jogou bem, mano? Pô, jogamos bem pra caramba ontem. O Flamengo é o contrário. O Flamengo, quando ele joga mal, é uma surpresa. Caramba, o Flamengo perdeu pro fulano, o Flamengo empatou com o ciclano, o Flamengo jogou mal. E é um fato, cara. É um fato. Hoje em dia tem sido assim. O futebol do Flamengo tem sido mais agradável de assistir. Não vai ganhar sempre também. Não vai ganhar sempre. E o ganhar sempre a gente sabe que não se ganha mesmo. Mas eu não consigo ver os 600 milhões do Palmeiras dentro de campo jogando bola, dominando, mostrando essa dominância que o Flamengo mostrou. Eu pergunto aqui pra vocês, se fosse Palmeiras e Internacional, tinha sido tão tranquilo assim como foi esse Flamengo Internacional, cara? A gente sabe, né? Não teria sido. Então, que droga que eu assisti esse jogo, porque o jogo depois da quinta-feira do Palmeiras ficou pior ainda, depois de eu ter assistido esse jogo. Pelo histórico, eu acho que não. Pelo histórico, até se a gente pegar os jogos que a gente fez contra o Corinthians, e mais, né? Se a gente tentar lembrar, Pedro e TH, quantos jogos esse ano bons a gente tem para lembrar? Ó, eu vou tentar aqui, vocês me ajudam. Palmeiras e Corinthians, depois que perdeu o Paulista, 2-0. Agora esse jogo do Universitário, ida. O 0-0 contra o São Paulo foi um jogo que eu achei que o Palmeiras foi bem. Faltou gol. E... O que eu tô esquecendo, por favor? Alguém? Você sabe que eu sempre falo do 6-0 com o Sport Cristal, né? Mas é só pela zoeira. Então, 6-0 Sport Cristal, só pela zoeira. Consegue lembrar mais algum, Mangue, TH? Eu gostei daquele 1-0 contra o São Paulo em Barueri, só deu nós lá. Tá, também. Foi um bom jogo. E aí, eu acho que vitórias irrelevantes no Campeonato Paulista. Aquele contra o Guarani, Inter de Limeira, não dá nem para entrar na conta, né? O primeiro tempo contra o Corinthians foi o quê? Fase de grupos do Paulista? Primeiro tempo contra o Corinthians. Gol do Maurício, né? Jogando de falso 9 lá. Que a gente joga bem. O primeiro tempo, porque aí depois o Dom Ramon arrumou o time no intervalo, aí a gente já não teve o mesmo domínio, né? Mas o primeiro tempo foi muito bom. O jogo contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes também foi legal, né? Foi um jogo legal de assistir, foi assim, o time conseguiu se comportar bem. Mas foi mais porque o Botafogo deixou de jogar. Não foi, que agora vai parecer que eu tô tirando o mérito, né? Agora vai ficar um negócio mó chato. Mas não deu essa sensação que o Botafogo entrou, tipo, pô, meio, sei lá, com medo? Não, peraí. Não, acho que não. Por que o peso da reformulação cabe pra gente e não pode pro Botafogo? O Botafogo desmontou o time também. Eu ia discordar mesmo sabendo do Manga. que no Mundial ainda tinham saídas que iam ser definidas. Mas veja bem, com qual é a tamanho da diferença do cara que está ali no Mundial sabendo que já vai sair, caso do Igor Jesus, por exemplo, entre outros jogadores, e no Palmeiras? Porque assim, algumas coisas no futebol, elas ficam claras depois que acontecem. Marcos Rocha vai pro Grêmio e fala que a conversa foi super justa, super lúcida, mas que ele já não estava nos planos. Igor Jesus estava nos planos do Botafogo? Jogadores que saíram, jogadores que chegaram, já conseguiram entender o que é o Botafogo campeão de Libertadores e campeão brasileiro? Porque, assim, uma coisa que me incomoda quando os nossos feitos, eles têm que ser desfrutados para a eternidade, né? Mas, assim, eu não posso respeitar o último campeão de Libertadores brasileiro. Então, respondendo rapidinho, fez sim um bom jogo contra o Botafogo, 30 minutos. E contra o Porto, segundo tempo. Primeiro tempo contra o Porto, não dá para falar que foi tudo isso não, cara. Segundo tempo, sim. Ou seja, mesmo assim, ó, estamos sendo bonzinho, hein?